Que Deus ilumine a sua vida, abençoe a nossa quarta-feira e que através dessa programação o poder de Deus venha manifestar-se para libertar você de todos os males. O salmista, como você vai acompanhar comigo no Salmos 18, versículo 6, coloca aí na tela, por gentileza, produção. Olha o que ele diz, na angústia. Quantas são as pessoas que agora estão angustiadas, oprimidas, mas na angústia tem gente que procura outras pessoas. Mas ele, na angústia, diz, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. E Deus, o seu templo, ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. E é o que nós vamos fazer nessa sexta-feira. Nós vamos clamar a esse Deus. Pode voltar para mim. Nós vamos suplicar a esse Deus. Você vai trazer as suas angústias. Você sabe que ninguém quer saber do problema de ninguém. Aí fora é cada um com seu problema. Tem até um ditado, ema, cada um com seus problemas. Mas eu estou dizendo para você, traga os seus problemas. Você que está muito aflito, desesperado, angustiado, traga os seus problemas nessa sexta-feira, especialmente às 19 horas ou em um desses muitos horários, porque nós vamos ajudar você, como essas pessoas que você vai acompanhar agora, que estão sendo ajudadas através da sessão do descarrego. O que aconteceu, dona Zefina? O meu filho era atormentado à noite, né? Ele não deixava ninguém dormir. Aí, quando ele tá lá com as tormentas dele, eu entro lá, né? E faço a oração e passo espirrar a água no assoalho, né? Até pelas paredes. E ele fica tranquilo. De repente, ele dorme. Com 2 semanas que sentia muita dor, né? E eu não podia me alimentar, né? Que quando a alimentação chegava lá, né? Doía. E eu vim aqui, eu recebi a oração, né? E fui curado. Qual o seu nome? Edileuza. Fala, Edileuza, qual é o peso que a senhora trouxe aqui? Desde segunda-feira eu comecei a passar mal e quase eu fui parar no hospital, quase ia tendo um infarto. Mas a senhora estava mal, estava sentindo coisas. Tontura. Hoje eu não consegui trabalhar. Minha mãe, eu queria ir para o hospital, não queria vir para aqui. Eu achei melhor vir para cá. Vem cá. A senhora sentia tontura? Dá o dedinho pro pastor aqui. Vai lá, vai lá. Oxe, quer dar mais? Ei, Jesus. Tá tonta? Glória a Deus. Tá tonta? Não. Não tem mais nada. Não, em nome de Jesus. Fala, Jesus Cristo é o Senhor. Qual o nome do senhor? Márcio. O que aconteceu, seu Márcio? Eu tava com o pescoço, com uma alergia e ressecou, tava tipo ferindo, né? Aí dormia no travesseiro e coçava muito e me incomodava, ardia. A minha esposa pegou água e botou perto do shampoo, né? E aí de manhã eu acordei, vi água lá, eu vou usar fé. Peguei, passei, quando foi no outro dia já tava todo sequinho. Aí eu passei assim a mão, começou a sair aquela pele, né? E passou 2 dias e fiquei curado. Essas pessoas invocaram o nome do Senhor e foram salvas, livres de toda perturbação. Então prepare uma garrafa com água, aonde nós vamos colocar o elemento sagrado. Coloque aí imagens da gente colocando o elemento sagrado. Que elemento é esse? O sal. A Bíblia fala que o sal é bom, então você vai vir receber um pouco desse sal na garrafa com água e você vai tomar o banho. E nessa sexta-feira em especial vai ser a sexta-feira da libertação total, aonde nós vamos subir ao altar para buscar a justiça de Deus. E se você se sente injustiçada, mostra aí agora a nossa central de atendimento, faça contato, ligue para cá, tá aí o pastor Lucas, os demais pastores, nós podemos te ajudar. Faça contato agora e mande a sua mensagem, a sua situação vai mudar. Lembrando que no final da programação, uma oração especial por você. Agora, imagine, nós estamos aqui chamando você para a casa de Deus. E foi o que aconteceu com o Juliano, que você vai acompanhar daqui a pouco um pedaço da história dele. Ele saiu da sua cidade natal e foi lá para São Paulo para chegar no Templo de Salomão, mas no caminho encontrou uma pessoa viciada e foi parar na Cracolândia. Eu quero que você acompanhe com atenção isso. E depois o Bispo Dieter vai estar com todos, tá bom? Muita luz, que Deus ilumine a todos. E lembrando, hoje, 18h18, a imposição de mãos sobre todos. Um forte abraço e até mais. Eu usava minha droga e acompanhando o programa de novo da televisão e eu recebi um novo convite para mim vir para São Paulo. De um tratamento aqui em São Paulo. Tratamento espiritual. E quando o pastor falava através da televisão que tinha algo espiritual que atrapalhava a minha vida, eu fiquei pensando, que loucura esse pastor está falando. Como assim algo dentro de mim?
Mas eu decidi tomar esse desafio para mim. Aí eu decidi, vou buscar saber. O endereço é qual? Templo de Salomão. Vou conhecer o templo. Mas eu não tinha dinheiro. Foi aonde que eu decidi. Vou fazer o meu sacrifício, vou vir de Santa Catarina, aqui onde que eu tô, vou ter lá no templo caminhando, cara. Levei uma média de 1 ano, bispo, para chegar aqui. Eu cheguei em São Paulo, com 2 horas eu já estava dentro da Cracolândia. Cheguei na frente do Templo de Salomão, bispo, por volta de umas 4 horas da madrugada. Mas veio a grande dúvida espiritual dentro de mim, que o diabo falou na minha cabeça, eu creio, bispo, que foi o seguinte: eles não vão te aceitar. Você está 1 mês e meio sem tomar banho, você está com uma roupa suja, rasgada. O teu cheiro você mesmo não consegue suportar. Olha o ambiente que é aqui, você acha que vão deixar você entrar? Daqui a pouco você vai acompanhar a história dele, né? Mas eu prometo para você que você vai se impressionar. E hoje completa os 48 anos desse trabalho que tem tocado a vida de uma grande multidão, mas é uma multidão incontável mesmo. São quase 150 países aonde a Igreja Universal do Reino de Deus ela se encontra. É muito forte, né? E aonde ela chega para se doar, ela chega para impactar a vida das pessoas. E hoje nós teremos essa grande reunião às 18h48. Acompanhe algumas pessoas falando sobre o valor desse trabalho iniciado pelo Espírito Santo através do Bispo Macedo. Vamos lá. Nós chegamos aqui na igreja por conta de vários problemas. Eu, inclusive, problema de saúde, depressão. E o papel da igreja na nossa vida foi muito importante, né? Fundamental. Porque, sendo de uma família desestruturada, eu encontrei aqui vários testemunhos no qual eu percebi que se nós pegássemos firme, né, nós seríamos abençoados também. E foi isso que aconteceu. Eu me chamo Tony Reis e a Igreja Universal, para minha família, foi de suma importância, pelo qual nós chegamos completamente desorientados, com vários problemas financeiros, problemas de saúde. E no decorrer da nossa caminhada, assistindo os testemunhos nos telões, nós tomamos para si que esse seria o caminho que nós deveríamos tomar. E Deus transformou a nossa vida. Deus nos transformou como casal, como pais e como bons servidores de Deus. E é fundamental que nós permaneçamos na caminhada da fé. E nós somos gratos a Deus por tudo que a Igreja Universal tem feito nas nossas vidas. Eu era uma pessoa que passei a minha juventude, né, fazendo tanta besteira que quando eu conheci o meu esposo, nosso casamento ele foi muito conturbado no começo. Nós brigávamos muito, eu era uma pessoa possessiva, muito ciumenta, mas através da Igreja Universal, através das reuniões, eu consegui vencer isso. E hoje aqui ao meu lado está o meu esposo, e pela misericórdia do Senhor Jesus, nós vencemos todos os nossos problemas na nossa vida sentimental. Eu sou Davi e, de fato, quando a gente chegou na Igreja Universal, através dessas portas, a gente com um problema no casamento, e através das reuniões, como ela falou, a gente conseguiu ter hoje uma família estruturada, um casamento abençoado, uma família abençoada, eu, meus filhos, minha esposa, e nós somos gratos por essas portas da Igreja Universal do Reino de Deus. Casais transformados, famílias mudadas, vidas impactadas. E se você que já subiu por essas escadas, já adentrou por essas portas, você sabe o poder do Espírito Santo que repousa sobre esse lugar, você é convidado a voltar. Eu creio que uma lembrança está instigando você. E eu creio que é o Espírito Santo lutando pela sua alma, buscando você para que a sua vida seja totalmente transformada. Prepare-se. 18h18 nós vamos estar impondo as mãos, como você vê aí, tá?
e 18h48 iniciando esta reunião toda especial. Me dê nomes, Lucas. Sim, bispo, nós temos aqui participações. A Ana Paula, ela diz aqui: estou sendo vítima de estupro espiritual. Isso passou a acontecer após eu me consultar com os espíritos. Estarei indo nessa sexta-feira às 19 horas, um caso muito sério. Ana Paula, esteja conosco sem falta nessa sexta-feira. A Andressa diz aqui: tenho sofrido com crises de ansiedade. Estarei nessa sexta-feira às 19 horas, então a Andressa também estará conosco. A Alice diz aqui: cheguei na igreja sofrendo com pesadelos, nervosismo, ouvia vozes e fui liberta, e hoje faço parte dessa família universal. Estou indo nessa quarta-feira às 18h48 participar desta comemoração do aniversário da igreja. Excelente, Alice. A Gisele diz: eu era muito agressiva, vivia em festas, após chegar na igreja tive minha vida transformada. Hoje a Universal faz parte da minha vida. Estarei nessa quarta-feira às 18h48 e nós estaremos ali na Universal do Centro, na Avenida Getúlio Vargas 920, especialmente às 19 horas, bem como também nesse domingo às 8 horas da manhã e 18. Avenida Getúlio Vargas 920. É com o senhor aí no estúdio, bispo. Obrigado, e você acompanha imagens do nosso último domingo. Foi um domingo de clamor pela justiça. Nós falamos, mais uma vez, a última palavra vem de Deus, e foi um domingo marcado por respostas impressionantes. Agora você vai ver uma senhora que ela deu um testemunho 6h50, apesar da nossa reunião especial ser 9h30, muita gente vem 6h50. Imagino que 1.700 pessoas, 1.600 por aí, vêm às 6h50 da manhã. E ela dá um testemunho, e depois você vai ver a mamãe dela que veio 9h30 também. Acompanhe. Estamos aqui com a dona Dalva Nete e com a Suzane. Dona Dalva, bebendo da água dos milagres, qual foi a enfermidade que a senhora venceu? Bom, pastor, eu vim de Maués porque eu tinha uma enfermidade no meu seio, e eu chegando aqui, eu fui fazer o exame e o médico falou que eu tinha um nódulo no meu peito. E aí foi aí que eu vim para a igreja e comecei a tomar da água do milagre, e com essa água eu me curei. E a minha filha junto comigo me ajudando a orar, fazendo essas orações, e me deu força. E você, Suzane, qual que é o seu papel neste milagre? O papel é que eu trouxe ela, através da gota do milagre, e eu determinei que eu não aceitava aquela situação que ela estava passando, E aí eu não aceitei esse problema na vida dela. Qual o problema que ela tinha? Essa é um câncer. Deu que era um nódulo, um câncer. E aí eu disse pra ela que eu não aceitava. E eu trouxe ela, e aí no domingo ela tomou a gota do milagre e ela foi curada. E esse câncer, a senhora tocava, sentia, saía secreção também? Sim, senhor, saía a secreção era dos dois lados do meu peito. Então aí eu fiquei com muito medo de perder meu peito, eu chorava, eu clamava a Deus. E eu falava para Deus: Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Porque uns tempos atrás, pastor, eu perdi uma irmã minha por câncer. Então eu fiquei com medo por isso também de ir a óbito por isso, E eu falei que eu não aceitava, eu queria que ele me curasse, e por isso eu vim para a Igreja Universal. E eu sou muito grata por Deus ter me curado. Até se emociona, né, dona Dalva? Curada hoje. Curada hoje. Livre. Livre. Posso dormir direito agora, não tenho mais preocupação. Eu durmo tanto que a minha filha até acha graça de mim. Deus operou um milagre na sua mãe. Sim, senhor. E domingo vai ser o dia... Eu creio que muitas causas serão julgadas domingo. E você pode trazer o seu problema, a sua amargura, até você que está achando que Deus falhou com você. Você acha que Deus é injusto por causa da sua vida. Você não escolheu a vida que você está levando, mas olha, em Deus não há injustiça, não. Não há injustiça. E você pode ter certeza que, por mais amarga que seja a sua situação, crê em Deus, crê na bondade e no poder de Deus, que isso vai ser revertido. Como foi, você viu aí, essa senhora, mais uma que ia morrer, mas não morreu não, é o poder de Deus. Agora acompanhe a história que eu prometi.
Comecei já com 8 para 9 anos a beber, escondido de minha mãe. E eu saía com os meus tios para uma fábrica de bebida abandonada, pra gente subtrair bebida de lá, pra gente beber a noite toda, aí, com um carrinho de mão, roubando bebida de madrugada. Mas eu comecei a usar drogas também, o acesso fácil à droga que eu tinha pelas pessoas que me cercavam. E decidi sair de casa. Se minha mãe não me aceita do jeito que eu tô, tive que optar pelos traficantes a qual eu andava junto com eles. Ali eles me forneceram uma casa, me forneceram roupa, me forneceram tudo que era necessário para mim, mas em contrapartida eu teria que traficar para eles, eu teria que buscar droga em outros estados, eu teria que servi-los em tudo que precisasse. Comecei a roubar, às vezes para mim ter coragem eu comecei a usar mais droga. Sobre o efeito da droga eu conseguiria ter mais coragem para praticar aquilo. Chegou um ponto que eu não conseguiria fazer nada se não tivesse sobre o efeito. Porém eu comecei a ter acesso a tudo. A armamento, a droga, a bebida, a vontade, pelo fato que eu fazia aquilo. Apenas a droga não me era viável eu consumir. Se eu quisesse a droga, o que eu consumisse, eu deveria devolver o valor ao traficante que eu comprava. E eu comecei a usar mais droga do que eu comprava. E aí eu não tinha o dinheiro para retornar o valor que eu tinha comprado e eu comecei a ser pressionado pelo traficante. Ele falou, você para de usar minha droga, ou você vai pagar o que você me deve, ou a gente vai ter que sumir com você. Aí o temor de perder minha vida foi aonde que eu decidi largar o meu vínculo que eu tinha com eles. Porém, tudo que eu tinha conquistado, bispo, foi eles que tinham me dado. Quando eu decidi me desligar deles, tudo que eu tinha se perdeu. Eu saí dali somente com a roupa do corpo, foi onde que eu acabei tendo que morar na rua. Mas eu, praticando meus delitos e usando minha droga em casa, uma casa cedida novamente pelo tráfico, eu usava minha droga e acompanhando o programa de novo da televisão, e eu recebi um novo convite para mim vir para São Paulo, de um tratamento aqui em São Paulo, tratamento espiritual. E quando o pastor falava através da televisão que tinha algo espiritual que atrapalhava a minha vida, eu fiquei pensando, que loucura esse pastor está falando. Como assim algo dentro de mim? Mas eu decidi tomar esse desafio para mim. Porém, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Estava na rua de novo porque eu traficava, mas morando na rua. Aí eu decidi, vou buscar saber. O endereço é qual? Templo de Salomão. Vou conhecer o templo. Mas eu não tinha dinheiro. Foi aonde que eu decidi. Se Deus é justo como Ele diz, e Ele prometeu fazer justiça na minha vida, eu vou fazer o meu sacrifício, vou vir de Santa Catarina, aqui onde que eu tô, eu vou ter lá no templo caminhando, cara. Levei uma média de 1 ano, bispo, para chegar aqui. E nesse meio tempo eu vim, parava, andava, fiquei 1 ano nesse tempo de Santa Catarina até chegar aqui em São Paulo. Porém, eu cheguei aqui em São Paulo e esqueci do foco principal, do objetivo pelo qual eu estava vindo para São Paulo. Muito devido à pessoa a quem eu fui perguntar a informação aonde se encontrava o Templo de Salomão. Não conhecia a cidade, eu queria saber a direção para onde que eu deveria pegar, qual caminho. Mas eu fui perguntar para um morador de rua. Até me perguntou, por que você quer saber do templo? Aí eu comentei, não, porque eu recebi um convite através da televisão, que ali eu mudaria a minha vida se eu entregasse a minha vida para Deus. E eu vim para tirar a prova, para ver se Deus realmente é justo no que Ele prometeu. Falou para mim, não, te levo lá, mas vamos aqui comigo primeiro. Foi aonde eu cheguei em São Paulo, com 2 horas eu já estava dentro da Cracolândia. A polícia de São Paulo resolveu fazer uma operação na Cracolândia. Os traficantes se dispersaram, os usuários também. E o tempo que demorou para que se restabelecesse aquele tráfico de novo foi o tempo suficiente para mim sair do efeito da droga. E quando eu saí do efeito da droga, eu consegui voltar em mim de novo e lembrar qual que foi o foco principal, por que eu tinha vindo para São Paulo. Não conhecia nada aqui, o que eu vim fazer aqui? Aí eu lembrei, poxa, eu vim para mudar de vida. Cheguei na frente do Templo de Salomão, bispo, por volta de umas 4 horas da madrugada. Dormi numa banquinha de jornal que tem em frente ao templo, aguardando o tempo abrir. Mas veio a grande dúvida espiritual dentro de mim, que o diabo falou na minha cabeça, eu creio, bispo, que foi o seguinte: eles não vão te aceitar. Você está 1 mês e meio sem tomar banho, está com a roupa suja, rasgada, o teu cheiro você mesmo não consegue suportar. Olha o ambiente que é aqui, você acha que vão deixar você entrar? E eu não procurei tentar entrar, eu simplesmente dei ouvidos para aquela voz que falava comigo e fui. Vou voltar, falei com Deus, Deus, obrigado pela oportunidade de poder ter visto o templo por fora, eu queria ter visto por dentro, mas pelo menos eu vi por fora. E decidi voltar para o fluxo.
Só que nesse meio caminho, um membro da igreja me parou, fez perguntas para mim e me trouxe para dentro do templo. Confesso que quando eu fui entrar, bispo, eu achei, poxa, a hora que ele parar comigo na porta, eles vão mandar eu voltar. O obreiro que me atendeu na porta deu um sorriso para mim, falou que eu tinha vindo no lugar certo, pegou pela minha mão e me trouxe para dentro. No meio da reunião, já comecei a sentir um mal-estar. A hora que o pastor me chamou, eu manifestei. Com o espírito. Com o espírito. Só lembro de voltar descendo o altar. Com a mente mudada, transformada, liberto já de todo aquele meu passado. Eu não queria nem lembrar do passado. Só de lembrar do passado eu já me sentia mal. A minha mentalidade tinha mudado. Eu não queria mais sair do templo para buscar droga. Eu já queria saber sair pro templo aonde que eu vou arranjar um ponto para me trabalhar. Eu senti um alívio por dentro de mim. Com tudo que eu senti um alívio de mim, eu senti que tinha um vazio dentro de mim. E eu procurei tentar entender o que era esse vazio. E logo quando eu cheguei e recebi essa libertação, foi na época de Fogueira Santa, bispo. E o pastor começou a explicar a Fogueira Santa. E explicou corretamente, você que tem um vazio dentro de você, você precisa preencher. E esse vazio tem que ser preenchido pelo Espírito de Deus. E aí foi explicado, você tem que gerar um sacrifício. O valor que você vai gerar do sacrifício é você e Deus que decidem. Ninguém vai estipular valor para você. E eu estipulei um valor. Pensei, poxa, eu preciso do Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Eu vou dar um valor X e vou entregar no altar. Porém, eu entreguei só o valor material, bispo. Passou a época da Fogueira Santa, não recebi o Espírito Santo. E comecei a achar, poxa, acho que Deus não aceitou minha oferta. Passou mais um tempo, veio de novo a campanha da Fogueira Santa, mais uma vez. Eu fiz de novo o sacrifício e achei que, aumentando o sacrifício material, Deus ia olhar para mim. Poxa, eu vou aumentar o valor, eu acho que faltou dinheiro. Não foi a mesma coisa, bispo. Passou a época da Fogueira Santa, eu não recebi. E aí eu entendi que há necessidade do teu sacrifício material, mas acima de tudo Deus queria a sua entrega. Queria que eu entregasse o meu antigo eu, e dentro disso tudo eu também tinha que ter um motivo correto pelo qual eu queria o Espírito Santo. Porque eu achava que eu queria ter o Espírito Santo para mim poder dizer para os outros que eu tinha, para mim poder usar o Espírito Santo ao meu bel prazer, para mim poder fazer as coisas. E aí eu subi, eu uni o sacrifício físico com o meu sacrifício espiritual e liguei a chavinha pelo motivo correto ao qual eu queria o Espírito Santo. E falei para Deus, eu vou dar o meu melhor e eu quero que o Senhor faça a sua justiça na minha vida. Subi o altar, entreguei minha oferta na mão de Deus e entreguei acima de tudo o meu eu. E pedi para Deus, faça a sua justiça na minha vida e que o Senhor me use. Eu quero ter o Espírito para o Senhor me usar. Eu senti a mudança na hora, bispo. Eu senti que naquele dia Deus me ouviu. E quando eu recebi o Espírito de Deus, eu recebi uma força diferente. E ali eu vi que Deus fez a justiça na minha vida, porque eu pedi justiça e Ele fez a justiça. Para falar agora mais no final, foi o sacrifício espiritual que eu precisei fazer, bispo. Como eu tinha cometido muitas coisas erradas, principalmente com os meus familiares, o meu sacrifício espiritual foi exatamente esse que Deus me pediu, que eu ligasse para minha família. Por mais que eles não me culpassem ou não me cobrassem, mas que eu pedisse perdão para eles. Isso tirou um peso de dentro de mim. E eu precisava desse perdão. Então o meu sacrifício espiritual foi muito valioso para mim também, bispo. Que me ensinou também a perdoar. Porque se eu precisava pedir perdão para os outros, eu também tinha que perdoar os outros. Então eu comecei a entender que o sacrifício espiritual é muito valioso. E para quem quer a justiça de Deus, você também tem que agir com a justiça que Deus espera de você. Que história, né? Ele poderia culpar Deus, ele poderia dizer que Deus não tinha olhos para ele, mas tanto sacrifício dele, né? E a igreja de portas abertas, sem proibi-lo. Você vê, isso é a igreja universal do reino de Deus. Sobre ela repousa o poder do Espírito Santo. É para fazer justiça na sua vida. Pode ter certeza. Me dê mais nomes aí, Lucas. Sim, bispo, nós temos mais participações. A Jéssica,
Ela diz aqui, conheci a igreja na infância, mas acabei me afastando. Passei a fazer coisas que eu nunca imaginei fazer. Cheguei no fundo do poço e voltei para a igreja, fui transformada. Hoje só tenho a agradecer, estarei nessa quarta-feira às 18h48, excelente, Jéssica. A Agnes diz assim, olha, meu marido tem gastado tudo com vícios e deixado minha filha passar fome. Estarei nesse domingo para buscar a transformação da minha família. A Jéssica diz aqui, olha, estou com muitos problemas ao ponto de não encontrar mais sentido para a minha vida. Eu peço oração e peço ajuda para sair dessa situação. Aceito o desafio de estar nesse domingo às 9h30 da manhã. Excelente, Jéssica, e com toda certeza você vai encontrar a nossa ajuda. Se você quiser, pode pedir atendimento a um obreiro, obreira, pastor, esposa, nós estaremos ali para lhe ajudar. A Sara Maria diz aqui, olha, meu problema é que o meu marido é viciado na bebida. Ele já morou na rua, se prostitui por conta do vício e ele está desesperado. Ele pede ajuda e eu estarei indo nesse domingo às 9h30 lutar por ele. Excelente, Sara. E nós teremos então a Santa Ceia do Senhor nesse domingo, o domingo segundo clamor pela justiça divina. Você pode seguir ligando aqui os telefones à sua disposição e nós seguimos aqui no atendimento. É com o senhor aí no estúdio, bispo. Maravilha, tá? Eu creio que hoje muita gente afastada vai voltar, vai se converter e domingo vai ser um domingo de muitos milagres. Olha, viciado, doente, perturbado, aflito. Manifeste a sua fé neste domingo. Apresente a sua fé neste domingo. Você vai ver que Deus é justo. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor sabe bem o que essa pessoa que ora conosco está passando. Muitas delas, injustiças profundas. Muitas delas, meu Deus, sendo cercadas, pressionadas a desistirem. Mas agora mesmo o Senhor, que é juiz de toda a terra, julga a causa dessa pessoa. Olhe agora para ela, meu Deus. Estende a tua mão e socorre. É promessa tua socorrer todos aqueles que te clamam na fé e na sinceridade. Alcança o sofrido, abatido, a este que passa tanta vergonha, a esse, meu Deus, que sua situação é tão deplorável. Ajuda essa gente, no nome do Senhor Jesus. Consagra a água para a tua honra e tua glória sejam abençoados. E eu concordo com a oração do João Carlos. Sabe, meu Pai, em qualquer lugar, em muitos lugares eu já invoquei o seu nome. O Senhor é Deus mesmo. O Senhor atende mesmo. Jesus, põe as mãos nesse afastado agora. Agora, Jesus. Põe as mãos nessa criatura viciada, perdida nos pecados, só querendo uma oportunidade. Aceita esta criatura, faz justiça, sacia a sede de justiça, que essa água seja ungida pelo Espírito Santo com a sua bênção e poder. Que esse dia do aniversário da igreja seja para a sua glória. Bebamos dessa água. E não importa quem você é, a fonte jorra se você tem fé. Lá tem poder para amarrar o mal. Sem dúvida é natural, né? Mas você precisa manifestar a sua fé. Você crê? Você crê que tem perdão para você? Você crê? Ele deu fé para você? Então a gente se encontra hoje, tá bom? Forte abraço em toda a Igreja Universal do Reino de Deus.